Tudo bem? Tudo bem. Boa viagem? Boa viagem, graças a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que o Coronel José Ferreira percebeu que Fabião tinha tendência para essa história da poesia e da cantoria? Uma certa feita, o Coronel José Ferreira precisava fazer uma viagem e mandou o Fabião buscar um cavalo no mato para botar no curral e quando o dia amanhecesse, ele já está com o animal em casa. E já era no final da tarde, o Fabião saiu pro mato, idade de 14 anos mais ou menos. Isso. E começou a demorar. Aí uma pessoa ia atrás, chegar e dizer, Zé Ferreira, encontrei Fabião cantando, com um pauzinho na mão, cantando lá dentro do mato. Lá bastante ele escutou um barulho de vozes. Ele se abancava num cantinho e fazia de um toco assim, botava o chapéu dentro da cabeça do toco, que versão, dos versos que eram os maiores do mundo. Toco que não vale nada, que sai, mas nunca sai. Quer fugir em disparada, quer mandar, mas nunca vai. Você é um espantalho enquanto você não cai. É o que dá ser muito bom, todo mundo quer pedaço. Sou leidura de corte, o meu galho é meu abraço. Minha sina é segurar um cabra ruim pelo braço. Eu já desmanchei meu laço, já vi tudo nesse mundo. Vi até bicho manhoso, vi um rio ser profundo. Mas pra enfrentar meu canto tem que mergulhar bem fundo. Essa peste é um imundo, infeliz não sobe nada. Teve medo de um trovão, outro dia pela estrada. E vou feito um lobisomem na casa mal assombrada. Um dia subo essa escada, vou cantar no mundo inteiro. Vou com minha rabequinha, vou ganhar muito dinheiro. E vou trazer pra esse toco um bonito candeeiro. Vamos vá pelos aceros, que a sorte lhe proteja. Vá cantando suas loas, conseguir o que deseja. Se o futuro for amigo, que inimigo ninguém seja. Então, a partir daquele dia, né, o Coronel José Ferreira entendeu que Fabião não era um simples escravo, ele era algo mais, né, tinha aqueles predicados de cantador. Foi assim que ele viu pela primeira vez Fabião cantando. Eu estava há muito tempo querendo perguntar para você, e a ocasião se apresenta oportuna. Faz muito tempo, mais de 10 anos, que você pesquisa o romanceiro no Brasil, particularmente nessa região do Nordeste. E depois de todo esse tempo, você conclui que Fabião das Queimadas é um dos nossos mais importantes poetas nessa área de romanceiro. Por quê? Bom,
ele não é, aqui no Rio Grande do Norte, ele não é apenas um dos mais importantes, ele é o mais importante ou talvez o único poeta na área do romanceiro. E no Brasil todo ele é importantíssimo, pelo seguinte, porque esses romances que foram criados no Brasil, os romances da pecuária, tem também romance do cangaço, mas os da pecuária, há romances antiquíssimos como o romance do boi surubim, boi espaço e uma série de outros bois. Esses romances não têm autores conhecidos, mas o romance de Fabião, o romance do Boi da Mão de Pau, todo mundo sabe que esse romance é de Fabião. Além do mais, o seguinte, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos grandes poetas populares, Fabião, temos Severino Ferreira, violeiro. Fabião era rabequista e cantava os romances dele. Severino Ferreira era violeiro. Chico Antônio era o famosíssimo embolador de ganzá que Mário de Andrade descobriu. E desse pessoal todo, o único que não tinha rival era Fabião. Chico Antônio tinha os outros emboladores aqui do Rio Grande do Norte, alguns deles se considerando melhores até do que Chico Antônio. O Severino Ferreira também, que era um violeiro excepcional, havia e ainda há hoje vários violeiros aí que talvez se equiparem a Severino Ferreira, mas Chico Antônio, mas o Fabião das Queimadas, Fabião não, Fabião era único, foi ele que compôs romances sozinho, só aqui no Rio Grande do Norte, só ele, e o único que deixou o nome como autor de romances assim da pecuária no Brasil todo. Procure Cirilo e comporte-se como um homem livre que você é agora. E lembre-se, você tem uma dívida. Não sinto agrilhões nos pés, nem tão de maior prisão. Eu sinto ser perseguido, brasileiro cidadão. Cresce amor de dia em dia, cresce amor de hora em hora. Assim me cresce a saudade quando meu bem vai embora. Quando eu boto os meus olhos para o lado que o meu bem mora, o coração só me pede que eu bata o pé e vá embora. O romanceiro é uma coisa importantíssima dentro da literatura universal. Basta dizer o seguinte, o professor Braulio do Nascimento estava participando em determinada época de uma antologia daquele romancezinho da Juliana e Dom Jorge, um romance ibérico que veio para o Brasil. Uma antologia grossíssima que ia ser publicada, acho que já foi inclusive pela Universidade Nacional da Espanha. Só um romance. Agora você imagina que são dezenas e dezenas desses romances herdados da Idade Média. Sem contar que Fabiano era um escravo e que, como tal, não tinha acesso a grandes fontes de informação. Exatamente. No entanto, ele compôs essas obras-primas que a gente já falou, como o Boi da Mão de Pau, o Cavalo, Moleque Fogoso, que eu que recolhi esse romance, ninguém sabia da existência dele, eu recolhi em São Pedro do Potengi, a Vaquejada na Fazenda Belo Monte, a Vaca Lisa Vermelha, a Besta de Joana Gomes e vários outros. Infelizmente, só uns 3 ou 4 ficaram completos. Os demais, o que nós conhecemos, são fragmentos desses romances. Mas, de qualquer jeito, sinalizam para um poeta importantíssimo dentro da cultura potiguar. Quem não entende de amor até a paixão ignora, com as forças das dores ausentes
E quando o meu bem vai embora, minha sorte assim permite que eu de ti viva ausente, mas peço que não consinta no coração outra gente. Tarde. O que é que deseja? Vim da parte do Coronel Zé Ferreira. Entro. Quer dizer, então, que você é o protegido do Coronel Zé Ferreira? Vamos entrando. Pronto. Aqui ninguém lhe perturba. E o senhor já viu o nego se incomodar com alguma coisa? Nega! Nega! Sei que tá com fome, né? Vou mandar a nega trazer uma toalhada com farinha pra você. Pronto, seu Cirilo. Boba, manda Tunica avisar na redondeza que hoje de noite tem cantoria aqui em casa. Senhor. Ô, Boba, esse moço aqui é da casa. Trate de não deixar faltar nada pra ele e mande vir uma toalhada boa com farinha. Tá certo. Tem uns negócios pra resolver, mas se faltar alguma coisa é só chamar a nega Boba. Já sabe, né? Hoje à noite tem cantoria. Vamos ver se tu é tão bom como diz o Coronel Zé Ferreira. frente ele caiu no mundo com a sua inspiração, os seus versos, a sua criatividade, a sua vivacidade para cantoria, Já tinha a Rebequinha na época? Não, naturalmente, né? Já bem na verdade, o Fabião começou a cantar com 10 anos de idade. Ele ia pro roçado, plantar milho, feijão, apanhar algodão e atrapalhava os outros escravos cantarolando já verso, né? Essa revelação com o Coronel Zé Bezerra se deu aos 14 anos. E a partir daí, Fabião começou a perseguir mesmo a ideia de ser cantador. E ele tinha uma roça do plantio que se planta no sertão, vendeu o produto dessa roça e aí foi onde ele adquiriu a rabequinha dele com o dinheiro dele mesmo, com o só dele. E aos 18 anos de idade, Fabião já começou a cantar fora ali da Seara de Queimadas, cantando em outras localidades, né, ficando conhecido, as pessoas convidando ele para participar de festa de apartação pelos sertões, nas casas dos coronéis, das pessoas abastadas daquele tempo.
que mais me impressiona em Fabião, quer dizer, me chama a atenção, quer dizer, esse lado verdadeiramente excepcional de um sujeito que, nascido escravo, criado nas brenhas, tinha uma espécie de intuição que o fazia agir, digamos, quase que profissionalmente. Ele sempre ganhou dinheiro com a arte dele. Havia alguma coisa capaz de motivá-lo nesse sentido? Ele tinha consciência disso? Obviamente que não. Havia alguma coisa certamente capaz de motivar. Sim, era exatamente a obsessão de ser livre. Fabião, ele descobriu muito cedo que ele não podia romper com as estruturas de poder daquela época, de coronéis, de autoritarismo. E a percepção dele, apesar de ser analfabeto, Fabião foi um homem altamente inteligente. Ele entendeu que a única forma que ele poderia conquistar a alforria dele, a liberdade dele, era com dinheiro. Então ele usou a arte dele, da rabeca, do verso, do improviso, para ir juntando o seu vintém, o seu tostão, que ele juntava esse dinheirinho cantando exatamente na casa dos ricos, que era uma particularidade de Fabião. Fabião não cantava nas feiras, Fabião cantava mais na casa dos ricos, porque lá é onde estava a mina, né? O dinheiro que Fabião iria usar exatamente para comprar a sua carta de alforria. Então, quando ele atingiu a maioridade de 18 anos, ele começou a cantar em diversas regiões, né? E ia juntando o seu dinheiro. Tinha outro aspecto também que Fabião usou para, digamos assim, aquinhoar o seu tesouro. Fabião foi uma espécie de carteiro do sertão. Ele era o carteiro, rapaz, um bisacão de couro de um lado assim, com um papafogo. Você sabe o que é um papafogo? Com um papafogo dentro tinha um cachimbo e um pedaço de artifício desse tamanho assim, que era para arriscar na pedra e pegar fogo na lã do papafogo e acender o cachimbo e fumar dentro do bloco, e um montão de caixa, daquele papelzão pautado que não existia, ia deixar os bezerros e sardanha. O carteiro era ele, era 15 dias para lá e 15 dias para cá, era isso que ele vivia, desse tempo, era o que foi o carteiro. Eu já estava afim, eu já estou afim, eu estou precisando. Mas tem ali para fazer Minha gente, trouxe aqui o Fabião para fazer mais uma cantoria para nós, porque caba bom, nós tem que valorizar. Vamos lá, Fabião, vamos animar essa gente aqui. Noite, não. Licença. Noite. 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 Vamos lá. Vai começar. José Ferreira, o que é isto, Fabião? Por certo já tem dinheiro, junto vem seu matulão. Eu disse tenho uns 10 com 20 tenho patacão. Troquei o meu patacão com os 10 e o vintém. Uma roça que eu tinha, vendi e completei os 100. Comprei uma rabequinha sem ajuda de ninguém. Me disse José Ferreira, dou-lhe uma garantia. Como você foi liberto, dou-lhe a carta de forria pra casa dos meus amigos, levem sua companhia. Despede-me de Zé Ferreira e da patroa também. Disseram Deus o abençoe, eu lhe respondi amém. Seja feliz a viagem e vocês fiquem tão bem. Saí pelo mundo afora e nada nunca achei ruim, cantando de dia à noite, fazendo belos festim. Na primeira cantoria e comecei dizendo assim: sou
sou escravo de Zé Ferreira, empregado de Vitorinha, mas queriam bem a eu, que andei em cima da linha. Eu fui escravo da Salha Lériano da cozinha. A Lériano era primo dele. Me criei-me nas queimadas, destinei-me a viajar. Uma minha rabequinha, saí no mundo a cantar. Como era a coisa do escravo no século XIX, idos de 1850, as aristocracias, enfim? Bom, aqui no Rio Grande do Norte, como nos outros estados nordestinos, havia duas espécies de aristocracia, uma aristocracia canavieira e a outra aristocracia da pecuária. A situação do escravo divergia de uma para outra, era diferente de uma para outra, de um ambiente desse para o outro. É o que os estudiosos dizem. Aqui no Agreste, nos grandes canaviais, o escravo era tratado com muito maior rigor. O próprio Cascudo comenta isso no livro dele. Enquanto lá na zona sertaneja, o escravo era praticamente um companheiro do senhor das terras, do dono da fazenda, que trabalhava junto. E a prova dessa coisa, relativamente a Fabião, uma prova disso aí é que quando Fabião teve aquele desentendimento com o fiscal lá que cobrava impostos de feira e tal, e foi pedir licença ao coronel Zé Ferreira para ir lá, chega para lá no fiscal. O coronel disse, pois não, eu dou licença a você. E ainda tem mais o seguinte, eu vou escolher os 2 melhores cabras daqui, da fazenda, para você levar, porque se o fiscal quiser tomar qualquer atitude, ele lhe ajuda e abafa uma coisa. Isso talvez justificasse também uma certa admiração da classe mais elevada do Estado. O fato, por exemplo, de Fabião ser conduzido até o Palácio do Governo lá em Natal para se apresentar. Mas o que Cascudo fala é que isso acontecia de um modo geral, sabe, Tarcísio? Talvez aqui no Agreste, no litoral, não, que a população era muito maior. Mas lá no interior, no Seridó, por exemplo, que é aquelas fazendas ligadas está no início, então o proprietário da fazenda, o coronel lá, proprietário da fazenda, precisava muitíssimo dos escravos. Então o tratamento dado aos escravos era melhor. Eles eram praticamente como companheiros de trabalho do proprietário. O que não significava dizer que eram iguais. Não, escravo era escravo e senhor era senhor, fazendeiro. Exatamente. Isso, exatamente. Preste atenção, arrume suas coisas, que a partir de hoje a sua mulher é livre, mãe. Livre, mãe.
nessa relação entre Fabião e os coronéis, tem o episódio que você já andou mencionando, exatamente da compra de alforria. Ele compra inicialmente a sua alforria e compra na sequência a alforria da mãe e a alforria da sobrinha. Curioso observar nesse comércio danoso, nessa coisa humilhante, né, de ter que adquirir a liberdade de alguém, né, a dinheiro, é que o preço da sobrinha foi um preço superior ao preço da mãe. Qual foi esse preço e por que isso? O que é que justificaria isso? Passados alguns anos, Fabião volta à casa do coronel Zé Ferreira para comprar as 2 cartas de alforria. Quanto? As duas? Das duas. Da mãe dele, que custou 100 mil réis, e da sobrinha dele, que custou 400 mil réis. 500 mil réis. Por que a diferença de preço? Porque a mãe de Fabião era mais velha do que a sobrinha. Então o escravo novo tinha um valor monetário maior. Comprar. Já começou? Está começando agora. Irmãos, estamos aqui hoje reunidos para celebrarmos não apenas um casamento, mas também um ato de fé e de libertação. Vira e mexe, Fabião dava uma volta pela fazenda do coronel José Bezerra, lá na Aba da Serra. Sabia disso? Sabia. Fabião dava uma volta por muitos lugares, né? Não era só na Aba da Serra, mas lá era perto de onde ele morava e tal, ele sempre ia lá. Mas ele viajou por muito canto, inclusive Natal, não é? Que Camargo Cascudo pegava ele passava dias lá na casa do pai de Cascudo, e Cascudo aproveitava, então ia com ele na casa daqueles grandalhões da alta sociedade lá no Natal, para ele cantar. O povo mal educado esse. Não para matraca um minuto. Nem parece o povo de antigamente que sabe entrar e sair nos cantos. Se não trouxe ela, pode voltar daí. Agora, isso é que realmente impressiona, né? Porque Fabião das Queimadas, tendo nascido escravo, né? Ele se revela uma pessoa de tal personalidade, né? Que passa a conviver estranhamente no meio de coronéis. É um artista, você próprio disse isso há pouco, ele se apresentava quase sempre para os coronéis, porque sabia que ali estava exatamente a disponibilidade financeira para que lhe pagassem, e ele, ajuntando esse dinheiro todo, comprasse as alforrias. Como era esse relacionamento deste homem que é tão especial que não ficava constrangido de cantar para esses coronéis? Fabião, ele se relacionava bem dentro da senzala. Fabião era o líder dos escravos, ele exercia uma liderança, né? Era uma pessoa de diálogo, né? E a facilidade, a poesia, né? Ajudava a personalidade de Fabião, essa desenvoltura que ele tinha. Como ele persistia
né, nessa busca da fonte da compra das cartas de alforria da liberdade. Então ele transitava com muita desenvoltura, né, na casa das pessoas ricas, dos coronéis, né, e a sua arte facilitava isso, porque ele era o único naquele tempo, né? Ele sabia que esse relacionamento era fundamental para os objetivos dele, né? Pra você ter uma ideia, ele transitava, né, da região do Potengi até a região do Siridó, onde na casa do coronel Zé Bezerra, da Aba da Serra, ele sempre cantava lá, né? E uma certa feita, numa das cantorias, uma das festas acontecidas lá na Fazenda Aba da Serra, em Currais Novos, uma pessoa que estava assistindo lá a cantoria pediu a Fabião para ele cantar um verso ou fazer uma improvisação, enaltecendo, né, o momento, o ambiente. O coronel Zé Bezerra, ele disse, saltou assim, bem empolgado, né? Aqui na Aba da Serra não é pra ninguém subir, só se for de Currais Novos ou então do Acari. O Fabião das Queimadas, poeta do Potengi. Naquele tempo era um rabequista tocando, cantando lá, certo? Mulher já tá me dando farnizinho. Eu não aguento sacaningar, não. Mulher, não vai se arrebaixar esse povinho, não. Josina! Josina! Tô indo, Tetê! Chegue, mulher! Caga logo esse vestido que eu já tô atrasada! Tô indo! Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabião. Noite, Terezinha. Noite, Ciazinha. Vamos se avancar e começar a cantoria. Aqui vou contar um caso que disse no interior. Uma vaca teve um bezerro que o povo se admirou. O sol nasceu com uma eclipse, o mamãe o vento paralisou. Este bezerro nasceu no curral da dependência, filho de uma vaca velha, chamada ela Paciência. O gado de Zé Ferreiro, mamãe foi de maior resistência. Bezerro nasceu de manhã, ao meio-dia se assinou. De tarde foi a malhada, 4 por ele espantou. Eu chamava e ele vinha, mamãe olê, olá, olô. Levei o bezerro pra baixo com 60 tangedor. Precisou mais de 70 pra dar rodeador. Eu chamava e ele vinha, mamãe olê, olá, olô. A morte do surubim deixou saudades pra nós. Nunca mais ouvi seu urro, nem ele ouviu minhas vozes. Nos casos que eu fiz a parede, ô mamãe do aço de heróis.
nessa tal vaca velha só teve bezerro assim. 3 preto e 3 amarelo, 3 lis e 3 surubim. No gado de Zé Ferreiro, mamãe eu nunca vi tão mansa assim. Quando foi vaqueiro, tudo me aperreou. Abaixo de Deus eu tinha Fabião a meu favor. Meu nego chifre dos bichos, aqueles fabulador. Aí o Manuel Bandeira, que era o inspetor do quarteirão, pressentiu que o Fabião, que era o meu escravo, tinha o dinheiro. Falou 50 mil reais emprestado a ele. Tá na história, que eu encontrei no livro uma vez, 50 mil reais. Aí Fabião foi e emprestou. Aí emprestou os 50 mil reais e quando precisou do dinheiro, ele sonegou. Disse que pagava, mas não sabia quando. Aí Fabião corre contra o padeiro, o Barão Zé Ferreira. Disse, meu patrão, eu emprestei um dinheiro, 50 mil reais, eu mandei a bandeira, o pessoal estão dizendo que ele me engana. E pelo que ele me disse, vai me enganar mesmo. Aí o Zé Ferreira falou, Fabião, é o seguinte, você perdeu o dinheiro, você perdeu o seu dinheiro, você não comunicou nada comigo, deu por sua mão própria, você perdeu. Aí o Fabião foi depois, eu quero que o senhor me ceda a liberdade para eu tirar um verso cantando, relaxando ele. Aí o Barão Zé Ferreira falou, tá certo, eu concito você tirar o verso relaxando ele. Fabião foi dizer, para eu cantar mesmo em Potengi, para ele escutar, e a maioria era todos eles escutaram o que ele fez comigo. Aí o Barão Zé Ferreira, tá certo, eu cedo a liberdade, mas você não vai só não, leva uns cabras aí com você, se eu vou contar você um romance. Então é grande, muita coisa. Aí levou uns 3 cangaceiros, como se diz, com o Fabião. Aí Fabião afinou a rabeca mesmo em Potengi, no salão dele mesmo, que deu início à cantoria. Aí no salão dele mesmo, ele não aguentou, não resistiu não, saiu pela porta da cozinha, sumiu. Aí Fabião ficou cantando no salão para o pessoal escutar, cantando presente a ele. Morador do Potengi, é dom do Sinhá, homem, menino e mulher, cheguem pra perto de mim, escute o que eu disser, que eu vou contar para todos. Mano, é bandeira quem é dom do Sinhá. Eu quero contar um caso que se passou na Ribeira, que foi um furto que houve feito por Manuel Bandeira. Ele roubou Fabião, escravo de Zé Ferreira, é dom do Sinhá, espeto do Potengi. Mané Bandeira chamado, como ele aqui não vejo um homem tão relaxado, que do ventre de mulher foi o mais vil e covarde. É dom do Sinhá e é infeliz da terra, que o Bandeira é espetou, tem uma farta consigo, olho viu a mão andou. Homem ladrão como este Deus no Brasil não botou. É dom do Sinhá, relaxei, Mané Bandeira, e penso que não me crimino, que tem Deus ao meu favor e os homens de destino. Meu capitão Zé Ferreira e o senhor Manuel Aldelino. Costuma-se dizer que o violeiro, o poeta de cordel, ele normalmente exerce uma função quase que de jornalista, de comentador do fato ocorrido, etc, etc. Me parece que com o Fabião não era precisamente assim, né? Ele era um poeta de um canto mais elaborado, de coisas já existentes no imaginário popular, essa coisa seria isso, não? Na realidade, Fabião se destaca por isso, exatamente, esses romances da área rural. Porque aquela história de Cascudo de
dizer que Fabião era um poeta medíocre e tal, ele se refere na improvisação dele, cantando com improvisação com outros violeiros ou rabequistas mesmo. Ele não tinha esse grande poder de improvisação. Agora, como romanceiro, ele era espetacular, era um dos maiores mesmo do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte foi o maior, o único que nós tivemos, né? Então ele se distingue por isso, porque enquanto o folheteiro, o cordelista, trata de assuntos mais variados, principalmente assuntos urbanos, Fabião não. Fabião cuidava essencialmente de temas rurais. Eram temas rurais que ele cuidava. Mulher, eu não aguento mais esse puxincó no meu pé do ouvido, não. Eu vou sair. Pelo amor de Deus, fica quieta, fala baixo que eles estão vindo. Seu Cícero, boa essa? Boa. É? Boa. Vamos ver que som o senhor tira dela aí, é possível? Tá precisando dar uma afinada. Trouxe o breu ou não? Trouxe. Vai precisar usar breu para afinar melhor ainda? Isso. Como foi que o senhor aprendeu a tocar rabeca, seu Cícero? De menino mesmo, aprendeu com alguém? Só com a minha cabeça aí. É mesmo? O senhor aprendeu já em Inharé? Aprendi com 11 anos de idade. 11 anos de idade. E aí fez dessa arte uma coisa séria na sua vida, porque o senhor tocou durante muito tempo, não tocou? Tocou em festa, durante a noite toda. A noite todinha que Deus dava, sabe? Então, não está conseguindo não? Parece que está meio emperrada aquela craveira dali? É aqui. É a outra, é a outra. Aqui tem espaço. Sabe? Certo, certo. Ela tá pulando pra trás, sabe? Sei. Pronto, parece que agora eu vou chamar um pouco mais, show? Pega esse negócio direito, rapaz! E no Inharé, ainda muito novo, começou nessa arte rabeca. E teve um cabo muito bom que lhe ensinou, não foi? A tocar rabeca? Foi. Quem foi que lhe ensinou a tocar rabeca? Ele ensinou a mim, foi só uma lição que me deram. Só uma lição? É mesmo? Ela disse assim, afinou e me deu. O resto saiu tudo da sua cabeça? Saiu tudo da minha cabeça. Na sua época, tinha outros rabequistas? Tinha naquele tempo era Miguel Relâmpago. Ah, o velho Miguel Relâmpago. Zé Felipe da Santa Maria. É, tudo tocava. Foi que me ensinou a primeira música, sabe? Foi, né? Ele vendeu a Rebeca a mim por 4.000 réis. Sei. Foi o algodão dele, trouxe a Rebeca. Ah, é? É, a menina. Pagou com a panha do algodão. Aí ele disse, fica pra Rebeca, vou levar a Rebeca. Comprei uma nova. É? Aí eu saí com ela. Eu cheguei em casa e ia cortando as coisas. É mesmo? No caminho, tocando. É mesmo? Aí meu pai disse, pai, você quer a Rebeca? Eu disse, vou aprender a tocar, meu pai. Finge, mãe. Isso aqui eu vou ganhar dinheiro e ganhei, né?
de Cascudo levava Fabião para Natal e lá no Natal ele levava Fabião às casas dos amigos, principalmente de gente da alta sociedade natalense, e Fabião se apresentava então cantando os romances dele, o Redondo Sinhá e outro tipo de música assim que ele compunha e cantava para todo mundo que quisesse ouvir e pagar, é claro, né? Eu saí da minha casa às 4 da madrugada, pela frieza da noite, escutando a passarada. Quem não souber do meu nome, sou Fabião das Queimadas. Canta alegre os passarinhos do outro lado do rio. Uns cantam porque tem fome, outros cantam por ter frio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. Não dariam pra alimentar seu coração. Pelos olhos negros, quem iria acreditar que era paixão? Toda
estrada era sua estrada. Todo caminho era seu futuro. Nada de fugir pela vida. Nada de esquecer o que tive. Tudo para curar a ferida. Tudo para dizer que o amor vive. Nada. É Dom Dulcinha, foi ele um cantor do povo e um homem muito alerto, conhecido em todos os cantos, mais escravo analfabeto. Morreu o Fabião velho e ficou o Fabião Neto, que sou eu, né? Ai, olha.